paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares, porque como Deus falará com você, pode ter certeza que falará também com eles. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Olha só o tema da mensagem que o Espírito Santo vai falar conosco hoje. É muito interessante. Como sermos perfeitos diante de Deus. Como uma pessoa, aos olhos de Deus, é considerada perfeita. Esse assunto é de extrema importância, então coloque toda a sua atenção em cada detalhe. Mas antes de começarmos a estudar o livro que nós vamos ver aqui na Bíblia, temos que entender o primeiro o quê? Que a pessoa perfeita, que é considerada perfeita perante Deus, não é aquela que não comete pecado, que não tem falhas, que não comete erro, pois não existe. Todos nós, os seres humanos, somos pecadores, falhos, errantes, sujeitos a errar. Então, já entenda isso. Uma pessoa perfeita aos olhos de Deus não é aquela que não comete erros. Ele não impõe isso no ser humano, pois ele sabe da nossa natureza que é pecaminosa. Ele sabe, conhece que nós, os seres humanos, somos falhos. O que então faz com que nós venhamos ser perfeitos diante de Deus? Ele vai nos ensinar hoje. E nós vamos aprender aqui na Bíblia. Vamos estudar hoje a carta aos Colossenses. No capítulo 3, do verso 14, olha só o que o Espírito Santo abriu o entendimento do povo e abre o nosso hoje. Acompanhe comigo. E, sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só que forte! Aqui o Espírito Santo passa o que nos une, o que nos ata à perfeição. O amor. E é por isso que nós já entendemos aqui o porquê de os dois maiores mandamentos que a palavra de Deus, que o próprio Deus impõe sobre nós, os seres humanos, envolve o amor. O primeiro maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, ou seja, amar a Deus acima de tudo. E o segundo maior mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu me amo e assim consigo amar o meu próximo. Tudo isso está envolvido o amor. Por quê? Porque é o amor, aqui está o ponto da nossa mensagem. É o amor que nos leva a sermos perfeitos diante de Deus. Quando nós amamos a Deus acima de tudo, Ele nos considera então pessoas perfeitas. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, Ele nos considera pessoas perfeitas. Continuamos errantes, continuamos pecadores, continuamos falhos, sim, mas o nosso amor a Deus nos levará à obediência. O nosso amor ao Pai, acima de tudo, nos levará a vivermos, a nos esforçarmos para vivermos segundo a sua palavra. Então coloque atenção nisso. Vamos repetir para que entre dentro de você isso. Sobre tudo isto, se revista de amor, que é o vínculo da perfeição, que é o que nos une à perfeição, que é o que nos liga à perfeição, que é o que nos torna perfeito diante do Pai. Mas olha só um ponto importante, o amor verdadeiro não é o amor anunciado aí fora. A pessoa fala que ama e por quê? Porque satisfaz os desejos das outras, ainda que ela está errada, ela passa a mão na cabeça porque diz que ama. Isso é uma mentira. O verdadeiro amor é aquele que a pessoa obedece, é aquele que a pessoa sacrifica pela outra. Ou seja, ainda que ela não goste muito do jeito dela, mas ela ama a outra pessoa, então ela vai fazer o quê? Ela vai se sacrificar pela outra. Você está entendendo? Quando nós amamos a Deus, ainda que não entendemos alguns pontos, mas Ele exige de nós isso, nós vivemos, nós obedecemos. Aí depois, lá na frente, nós entendemos. Então, o verdadeiro amor é o que? Manifestado a obediência. Uma das características principais do verdadeiro amor para com Deus é a obediência. Por isso Jesus disse o quê? Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, nós provamos que amamos a Deus. Nós provamos que amamos a Jesus Cristo. Quando? Quando nos esforçamos para vivermos segundo a vontade dele. Que está na onde? Na palavra de Deus, na Bíblia. Na Bíblia está registrado a vontade de Deus para nós. Em cada contexto, em cada história, em cada passagem. É o Espírito Santo mostrando para nós a vontade do Pai. Em quem? Em Jesus Cristo.
Então coloque toda a sua fé em Jesus Cristo, porque esse é um dos primeiros pontos. Faça dele o seu único Senhor e Salvador. Viva de conformidade com o que ele te ensinou. Ame a ele, prove o seu amor a ele obedecendo a palavra dele. E assim você estará justificado diante de Deus. Assim você será considerado por Deus uma pessoa perfeita. Estará conectada com ele nessa terra e, sobretudo, caminhando em direção à vida eterna, aonde passaremos a eternidade com o Pai. Então não desperdice mais essas oportunidades. Não perca mais tempo. Ame a Deus acima de tudo. Ame a você mesmo. Ame o seu próximo. E esse amor vai te fazer estar atado com a perfeição e considerado diante do Pai uma pessoa perfeita. Amém? Era isso que Deus queria falar conosco hoje. E que Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus.